Boa tarde, amados irmãos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso eterno e bondoso Deus. Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Para estarmos juntos louvando ao Senhor e exaltando o seu santo e bendito nome, né? Que ele é digno da honra, digno da glória, de todo o poder. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse instante para iniciar assim nossa escola. Pedir que o Marcelo ore para nós. Marcelo, tudo bom? Sim. Orar para nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por mais um dia. Te agradecemos, ó Pai, pelo dia que tivemos, pela semana que tivemos, pela semana que se inicia. Obrigado, Senhor, pelo culto da manhã. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que assistiram o culto online, que vão assistir ainda. Abençoa cada um, Senhor. Cuida de nós, como o Senhor tem feito até aqui. Amém. Usa o pastor, Senhor, para falar aos nossos corações. Fala conosco, Senhor, através desta lição, através desta aula. Enfim, Pai, continua conosco. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Vamos então louvar o Senhor? Ele é exaltado no céu, né? Um momento. Vou colocar. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Todos estão vendo aí, né, na tela, né? Vamos cantar então? Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém? Todos conhecem, vamos de novo? Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém? Louvado seja o Senhor, né? Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, né? Amém? Vamos ler o texto da palavra de Deus, antes de nós cantarmos mais um cântico. Vamos falar em Gênesis 17, de 2 a 36. Gênesis 17. Aqui na tela, 17, 2 ao 36. Pedi que a Gessi está conosco, Gessi. Você pode ler para nós o texto aí da palavra de Deus? Pastor, eu não ouvi nem o que o senhor falou, peraí. O texto está aí, ó, Gênesis 17, do 2 ao 36. Gênesis. Ah, vou ler por aqui mesmo. Gênesis tá bom. Você 37. Tem... mas eu não coloquei na tela o texto, não. Eu vi, peraí, pastor.
Gênesis 37, 2 a Do 36. 2 ao 36. Ixi, pastor. Eu vou ter que sair daqui, que está um barulho na cozinha aqui. É o meu Eu marido peço fazendo. para o Marcelo, então. Lê para nós, Marcelo, então, por favor. Você consegue? Você consegue ler agora? Sim, Tá bom. os sonhos de José. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que eu tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou a seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Vendido Continua. pelos irmãos. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: o que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os vi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e o encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e, antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora. Vamos matar e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-los da mão dele, dizendo: não lhe tiremos a vida, e acrescentou: não derramem sangue, jogue-no naquele poço, no deserto, mas não toque nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de israelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamos e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito.
Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá. Pode continuar. Caiu, pastor? Até 36. Tá. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá. Para onde irei agora? Então eles mataram o bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado: achamos isto. Veja se é a túnica do teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura, para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó e capitão de guarda. Amém. Até aí. Amém. Obrigado, Jessi. Obrigado mesmo. Imagina. Tá? Muito bem. Vamos cantar mais um cântico? O André vai cantar para nós um cântico, né, André? Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. Preciso pedir ajuda para poder continuar, né? Amém? Amém. Pode iniciar? Pode iniciar. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Tá mudo, pastor. Desculpa, perdão. Estava mudo aqui. Muito bem. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás, né? Só um instante, deixa eu guardar o violão aqui. É preciso pedir ajuda para poder continuar, né? E clamamos o nome de Jesus. Muito bem. A Lina mandou um zap. Acho que foi a Lina, né? Deixa eu ver. Foi. Hoje pela manhã, a história de um pastor, de um grupo, né, que estava orando no monte e que o pastor repreendeu o demônio e o ladrão caiu morto. Vocês viram esse zap? Eu vi essa notícia, não é fake não. Eu vi essa notícia no site do G1.
Não só do G1, como outros sites aí Tá da no internet, G1. você entrava, que realmente essa história aconteceu, foi ontem, não sei, ou essa semana. Tinha um grupo de crentes orando no monte, foram lá para orar, e um ladrão chegou para assaltar, acho que um ou dois ladrões chegaram para assaltar os irmãos, e o pastor repreendeu, e um dos ladrões caiu morto. Deu um mal súbito lá, de repente, pum, morreu. Aí, os irmãos ligaram para a polícia foi lá, né, e levaram ele para o ML. Saiu isso no G1. Olha lá para você ver que tá lá, tá na internet lá. Aquela história, com Deus não se brinca, né? Com Deus não se brinca. E com o povo de Deus muito mais ainda, né? E claro que a gente não quer a morte de ninguém, mas Deus sabe todas as coisas, né? O que ele seria capaz até de fazer também, né? Então, que realmente Deus te conforte o coração dessa família, né? E que Deus salve a nossa nação tão difícil, né? E como o André cantou esse hino, há momentos que pensamos em olhar para trás, né? Mas é preciso pedir ajuda para poder continuar. E Jesus está conosco, né? Vivemos dias difíceis, dias de muita luta, muita dificuldade, dias de provações, né? E claro que temos que buscar e clamar ao Senhor, né? Muito bem, vamos então para a nossa aula de hoje, né? A lição de hoje é uma lição bem objetiva, eu creio que nós não temos, olhando esse texto aqui, nós não temos muito que se aprofundar, né? Na verdade, faltam 3 lições para terminarmos esse material, né? É isso? 3 lições. Nós temos esse domingo e o domingo que vem, né? E depois teremos um período de férias. Eu vou estar saindo de férias da igreja dia 20, tá? Depois vamos entrar um período de férias em julho e voltaremos em agosto. Nós estaremos estudando, continuando a estudar sobre o povo de Deus, e o tema será História de Israel. Temos 2 revistas, tá? É uma história bem ampla, né? Vou estudar um pouco mais sobre esses grandes personagens, tá? Abraão, Isaac, Jacó. Vamos estudar um pouco mais sobre Moisés, sobre Josué, sobre os grandes homens de Deus que realmente levar avante, né, a história do povo de Israel, tá? E hoje o nosso assunto principal é José, amado e odiado, né? José que foi realmente amado pelos seus irmãos e também odiado, né, pelos seus irmãos, né? José que foi realmente um servo de Deus, né, que marcou a história do povo de Israel. Nós conhecemos bem a história de José, né? Deus teve propósitos com José, né? Permitindo que ele fosse para o Egito. Tudo que nós vemos aí nesse texto, nessa aula, nesse texto nós vemos a mão de Deus agindo, né? Deus não está ausente. Deus teve um propósito com José sendo vendido para o Egito. Porque nós vamos entender um pouco mais na frente, depois estudando um pouco mais a história de José, que Deus estava no comando e Deus queria poupar a nação de Israel de que realmente ela passasse momentos difíceis, né? Momentos aí de fome. E houve um período aí difícil que a nação enfrentou e que José, depois ele foi um agente para realmente salvar o povo de Israel, né, de morrer com fome, né? Eu vou colocar aqui na tela aqui os slides da lição de hoje, só um minuto. Estão vendo aí, né? Estão vendo? José, amado e odiado, tá? Amado pelo seu pai, como o texto que a nossa irmã Gessi leu. Ele era
um filho amado por Jacó, né? Era um filho da velhice, né? Um filho que nasceu na velhice. Eu creio que Jacó tinha aí um xodó por aquele filho. Isso nós sabemos, irmãos, um lar onde tiveram vários irmãos, né? Hoje talvez as famílias são menores, geralmente 2 filhos, né, e tal. Mas como a minha, por exemplo, nós tivemos 5 irmãos, né? Eu tenho 3 irmãs e um irmão. Sempre tem um ali que a mãe ou o pai vai ter um carinho mais especial. Não que o pai não goste dos demais, mas tem um xodó ali por aquele membro da família, né? No caso da minha família, o meu irmão mais novo, caçula, Marcelo, também Marcelo, xará do nosso irmão Marcelo, né? Ele, minha mãe tinha um xodó por ele, né? Muito grande. Até que minha mãe recomendou muito antes de morrer para cuidar dele. Meu irmão, ele tem um temperamento difícil, ao contrário do Marcelo, né? Ele tem um temperamento difícil, né? Tem algumas dificuldades, tal. E nós sempre temos que dar uma atenção especial para ele. Minha mãe sempre teve um xodó muito grande, é o filho caçula, né, que minha mãe teve. Minha mãe já estava com seus, se não me engano, 40 anos quando ele nasceu, quase 40 anos, por aí. Né? Então, sempre tem lá alguém. E assim não foi diferente com Jacó. Jacó teve seus filhos, deles saíram 12 tribos, né, de Israel. O povo foi dividido em 12 tribos. Né? Nós vamos estudar um pouquinho mais quando estudar sobre a história do povo de Deus. E ele tinha ali esse filho, como nós lemos aqui, o texto bíblico, que era um filho amado, né, pelo seu pai. Né? Diz o texto aqui, quer ver? Ó, versículo 3. Gênesis 37, versículo de número 3. Vou pedir que o Marcelo lê para nós, Marcelo, por favor. Gênesis 37, versículo 3. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Tá vendo? Né? O texto que diz aí. José tinha o quê? Um amor especial pelo seu filho, José, porque era um filho da velhice, né? Era o caçula ali dos seus irmãos, né? Então, ou seja, ele, por ser caçula, claro, ele aproveitava também, né? E por ser o xodó do pai, ele ia ali e falava para os seus irmãos, para o seu pai, o que os seus irmãos faziam de errado, né? Então, os irmãos estavam lá no campo, não estavam trabalhando direito, não estavam cumprindo bem o seu propósito. Ele assim relatava para o seu pai. Interessante que José, ele foi também um profeta, né? Porque ele profetizou aquilo que haveria de acontecer e realmente aconteceu. Aconteceu. Vamos ver um pouco então da introdução desse texto. Tá? Vou falar aqui o alvo da lição, vocês estão vendo aí na tela, né? Deixa eu colocar maior aqui um pouquinho. Qual o alvo da lição? Né? Os alvos da nossa lição. Saber, sentir e agir, né? Como nós sempre temos estudado aí todos os domingos. Então, saber, reconhecer que todos, de diferentes maneiras, herdamos características das quais não gostamos e passamos por adversidades na infância e adolescência. Né? Então, nós herdamos características das quais nós não gostamos, não devemos praticar, porque somos pecadores, né? E nós herdamos o pecado dos nossos pais. Né? Sentir a necessidade de entregar ao Senhor os sofrimentos e traumas do passado e buscar ser transformado por Deus, consagrando-se a Ele. E descobrir, né, que tipo de homem José se tornou, apesar do que sofreu no passado, por ter escolhido temer a Deus e ser transformado pelo Senhor. Então, vocês viram aí esses alvos, né, que José, ele era garoto, aqui diz o texto que ele tinha 16 anos, né, 17 anos, garoto, seus irmãos mais velhos, ele relatava para o seu pai o que seus irmãos faziam de errado, ele tinha lá um xodó por parte do seu pai, e tinha erros que precisavam ser corrigidos na sua vida. E José,
é um grande exemplo, né? Um grande exemplo de pessoa que foi transformada por Deus. Se você ler a história de José, você vai ver que ele cresceu em maturidade. Foi realmente um grande herói da Bíblia. José marcou realmente a história do povo de Israel e a história do povo de Deus e a história bíblica pela sua fidelidade a Deus. Com certeza ele aprendeu muito isso com o seu pai, no convívio ali com a sua família, né? Ele foi fiel a Deus, fiel ao seu Senhor, né? Lembro que ele passou por aquela tentativa, né, de aquele assédio, ele enfrentou o assédio, né, da mulher do comandante lá do faraó. Então, ou seja, José foi um homem fiel, temente a Deus, não murmurou contra Deus, e no passar do tempo ele foi crescendo em maturidade, né? Ele aprendeu a clamar o nome do Senhor, como nós cantamos nesse cântico aqui, né? Nesse cântico que o André aí bem frisou, tá? Bem frisou. Muito bem. Vamos ver então a introdução. Vou colocar aí na tela para vocês. Vou pedir que o André leia para nós, André. Está aí na tela aí, por favor. Leia para nós. Leio sim. José, cujo nome hebraico significa ele acrescenta, teve uma das maiores teve uma das maiores instrutivas vidas do Antigo Testamento. Dele podemos aprender muitas lições vitais e práticas. O livro de Gênesis dá mais espaço à vida de José do que a qualquer outro personagem. E não é sem motivo que ele apareceu na galeria de heróis da fé em Hebreus. Muito bem, né? Então, ou seja, o livro de Gênesis, como nós lemos aí, o capítulo 17, né, que nós lemos aqui, mostra aos 50 e não mostra realmente a vida de José, né? E que não foi por acaso que ele entrou na galeria dos heróis da fé. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 21 e 22, mostra que José foi um herói da fé. Vou pedir que o Gessi leia para nós, Hebreus 11, 21 e 22. Isso vai aparecer na tela aí, tá? Você pode ler para nós? Gessi? Está assim. Está sem microfone, Gessi. Microfone. Uma barulheira aqui hoje, pastor. O que está acontecendo? O cachorro está bravo, hein? Tá ruim aqui. Espera aí. Nossa, pastor, aqui tá feia a coisa. Tem alguém para ler aí, pastor? Lê para nós, então, Marcelo, por favor. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Muito bem, tá vendo? Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, dos filhos de José, né? E apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens contra seus próprios ossos, né? Então, José entrou para a galeria dos
grandes heróis da fé, né? Sem dúvida foi realmente alguém que marcou muito a história, que nos traz grandes exemplos, né? Muito bem. Depois vemos aí pai superprotetor. Vamos ver esse pedaço aí, né? Onde fala que ele foi amado pelo pai, né? Diz assim: a primeira é pensar que Jacó, como um pai superprotetor, que não conseguia criar os filhos com igual coração, como um pai que amava mais um filho do que os outros. José era o filho da velhice. Era o filho que Jacó teve com sua tão amada e esperada Raquel, né? Então era um filho de Raquel, aquela que Jacó tanto amava, tanto esperava, né? E tudo mais. Porque Jacó tinha filhos com outras mulheres, tá? Não vamos entrar aqui nessa questão, porque era uma prática na época, a bigamia era uma realidade na época, né? Tudo mais. E esse é um outro assunto, uma outra discussão que levaria um pouco mais tempo, tá? Claro que Deus sempre prezou, né, para o casamento com a monogamia, né? O casamento entre um homem e uma mulher. Tanto é que lá no Gênesis, no comecinho de Gênesis, quando Deus criou Adão e Eva, a ordem foi: deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então o casamento, o plano de Deus é este. O homem que devido ao seu pecado, à desobediência, à dureza do seu coração, né, criou outras formas e cria até hoje. Hoje nós vemos aí coisas, a questão familiar totalmente deturpada em muitas situações, né? Casamento de pessoas do mesmo sexo, vemos aí casamento aberto, relacionamento aberto, uma série de coisas terríveis que tem acontecido hoje nos nossos dias, fugindo dos padrões que a Bíblia, sim, nos ensina. Mas, como diz aqui, Jacó não tinha capacidade de criar os filhos por igual. Esse era o plano de Deus também, porque eles seriam os seus filhos, inclusive José, os seus filhos seriam, né, aqueles que deles sairiam as tribos de Israel. As tribos que iria dar seguimento ao povo de Israel. Era o povo que iria abençoar as nações. O plano de Deus com Abraão, quando Deus chama Abraão, estão lembrados quando nós estudamos sobre Abraão? Sai da sua terra, da sua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, te abençoarei e você, através de você, serão benditas todas as famílias da terra. Então, o plano de Deus com Abraão, depois com Isaac e com Jacó, e com os seus filhos, os seus descendentes, era que as nações fossem abençoadas por Deus. Fossem abençoadas pelo Senhor. E a bênção que sairiam deles era o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ponto final. Tá? Então, ou seja, ele deveria realmente ser e criá-los totalmente por igual maneira. Tá? Não criar assim como se fosse realmente um pai superprotetor, tá bom? O segundo ponto nós vemos soberania divina, né? Soberania divina. Vamos ler essa parte da revista? Você está com a revista aí, Marcelo? Você pode ler para nós, por favor? A soberania divina. A segunda maneira de entender o amor de Jacó por José é olharmos de cima para baixo, ou seja, do ponto de vista da soberania de Deus. Porque, mais do que um filhinho querido, José era um vaso escolhido. Se você se recorda bem, esta eleição divina é um dos temas de Gênesis. E se Deus escolheu um dentre os filhos de Jacó para uma missão específica, é evidente que os outros não vão ter o mesmo destino. O relato do sonho de José a seus irmãos indica que Deus é o herói da história, e não José.
porque ninguém controla os próprios sonhos. É difícil saber até que ponto Jacó teve culpa nessa história, ou até que ponto ele estava sendo simplesmente usado por Deus para cumprir os propósitos divinos. Como Derek Kidner, reconheçamos que a história de José não é um conto de qualquer sucesso humano, mas da soberania divina. Muito bem. Então vamos lá, né? Vamos ver esse versículo, versículo 5, né, do texto. Deixa eu colocar aí na tela para vocês. Isso que o autor aí mencionou, né? Gênesis 37, 5 e 7. Vou colocar para vocês aí. Só um minuto. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi esse sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodearam-se e inclinaram perante o meu. Né? Gênesis 37, 5 e 7. Então foi um sonho de José que José teve. Esse sonho realmente aconteceu, tá? Aconteceu. Isso que José relatou, você vai ver depois lá na frente, nós vamos chegar lá, tá bom? Lá na frente você vai ver que realmente isso ocorreu, porque José é vendido, José vai parar no Egito, podia ter morrido, podia ter ido para outra região, mas, claro, Deus direcionou para isso, para a casa de Potifar, né? Depois ele é preso, né? E depois ele é colocado como comandante ali no Egito. Ele tinha autoridade sobre toda a comida do Egito, né? Tanto é que depois de muito tempo, os seus irmãos descem até o Egito, sem saber, nem imaginavam, eles achavam talvez que José tinha morrido, ou José tinha ido para outro lugar, para outra região, estava como escravo em outra terra estranha, porque os ismaelitas, né, compraram. Lembram dos ismaelitas? Quem eram os ismaelitas? Eram os árabes, os descendentes de Ismael, que era filho de Abraão. Estão lembrados? Lembram disso? Né? Que também Ismael, filho de Abraão, com Agar, a egípcia. Lembra que Deus prometeu para Abraão um filho? Ele teve relações com a sua escrava, com consentimento de Sara, ambos tentando dar um jeito nas coisas de Deus, e piorou mais ainda, porque compraram para si um problema que eles carregam até hoje. E teve esse filho, e desse filho, Ismael, também saíram 12 tribos. Então, os ismaelitas, que eram peritos em vender iguarias, como diz aqui o texto que a nossa irmã Gessi bem leu para cada um de nós, né? Que os ismaelitas estavam passando por ali, versículo 25. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, bálsamos e mirra, e iam levar ao Egito. Então, estavam levando lá as suas especiarias para vender no Egito. Aproveitaram, compraram José, os seus irmãos o venderam como escravo, e ele foi parar no Egito. Tá? Aquela terra cheia de idolatria, cheia com o seu poder. O Egito, que naquela época era uma nação muito forte, muito poderosa, onde tinha alimentos de abundância, porque as margens do rio Nilo, o rio que até hoje corta todo o Egito, esse rio importante, né, que traz muita água ali para aquela região, corta todo aquele deserto, as suas margens eles plantavam como plantam até hoje. Eles plantavam, né, o seu alimento, e tinha alimento em abundância. E José acabou se tornando comandante lá no Egito, responsável pelos alimentos, e seus irmãos vai até lá
para comprar alimento. E se deparam com José, pela sua surpresa. Então, ou seja, eles se renderam aos pés de José. Então, esse sonho de José, da qual Deus usou, né, e José relatou aqui, né, que ele falou aqui, que eis que estávamos atando molhos em meio do campo, versículo 7, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos se rodeavam e inclinavam ao seu molho. Né? Então, ou seja, os feixes, né, aqueles que estavam colhendo, é como se estivesse reinando aos pés de José. Muito bem. Depois, vemos aí o ponto 2, odiado pelos seus irmãos. Então, vocês estão vendo, irmãos, aí, nessa primeira divisão, né, amado pelo Pai, né, ele era amado por um, também amado por Deus, né, porque Deus é o herói da história, como nós vemos aqui, na própria lição, né, que o relato do sonho de José mostra que Deus é o Senhor da história, está sobre todas as coisas, né? Então vamos ver agora sobre odiado pelos seus irmãos, tá? Eu vou colocar na tela aí o slide. Diz o seguinte: alguém já disse que não há teste melhor para um homem que sua reação diante da grandeza e do sucesso de outra pessoa. Observe que José contou apenas um sonho. E seus irmãos já estavam tomados pela inveja. Salomão afirma: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Olha aqui, que interessante, né? Que interessante. Quando a pessoa, a inveja realmente tem um poder complicado, né? Quando você vê o sucesso da outra pessoa, e aquilo corrói. A pessoa é tentada, né? E sente inveja do sucesso do outro, e muitas vezes elabora um plano para frustrar, né, o sucesso da pessoa, da qual se tornou agora o seu concorrente. Então, José, para os seus irmãos, era um concorrente. Primeiro, porque o seu pai o amava. Segundo, que ele era, né, aquele que levava informação dos seus irmãos para o seu pai. Seu pai ficava sabendo de tudo o que acontecia no campo. Os seus irmãos se trabalharam, se não trabalharam, se colheram muito, se colheram pouco, se estavam praticando coisas erradas, praticando pecado, tudo ele relatava para o seu pai. Então já tinha esse fato de ser o mais amado e alguém que atrapalhava a vida deles. E agora ele chega e fala um sonho: olha, eu vi um sonho que o meu feixe sobrepunha o de vocês, e o de vocês se rendia sobre o meu feixe. Ou seja, qual foi a relação, qual foi a reação dos irmãos? Versículo 8, 37, versículo 8. Lê para nós, Marcelo, por favor. 37, versículo 8. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Olha só que interessante, né? Interessante que o Marcelo leu aí. Reinarás com efeito sobre nós? E dominarás realmente sobre nós? Né? Ou seja, eles entenderam e levaram com seriedade. Eles não pararam para pensar que aquilo poderia vir de Deus. Muito pelo contrário, o ódio tomou conta do coração deles. O ódio e a inveja cega a pessoa, né? Então, ou seja, não quero saber se ele era o mesmo sangue, se ele era uma pessoa que o pai amava tanto, que o pai ficaria em luto por um bom tempo, seu pai já sendo de idade avançada. Eles não se preocuparam com isso, de maneira alguma. Vamos dar fim, realmente, em José. É isso que eles pensaram. Né? Vamos realmente
vamos realmente dar fim nesse garoto, né, que está aqui nos atrapalhando, né? Então, veja só o que é a inveja, né, o pecado. Né? O pecado realmente leva o homem para fazer coisas que desagradam a Deus. Né? Vou colocar na tela outro slide que diz o seguinte, né, Gênesis para hoje. Qual a lição que nós podemos tirar? Agora, pare para refletir sobre esses dois sentimentos e atitudes que são extremamente prejudiciais para a vida pessoal, a vida em família e a igreja. O ódio e a inveja. Né? Ou seja, como eles se relacionam? Que prejuízo eles podem trazer? O que Deus pensa deles? Que outros exemplos bíblicos temos acerca desse assunto? Como podemos nos livrar deles? Olha só que umas perguntas bem interessantes, né? Bem interessantes. Aí compete cada um de nós aí estarmos perguntando para nós mesmos, né? Como se relacionam, né? Ódio e inveja. Eles caminham juntos? O que vocês acham? Né? O ódio e a inveja. Né? Com certeza, a inveja leva ao ódio. Né? O ódio leva à inveja. Né? Você tem lá um bloqueio para com aquela pessoa, né? Você não gosta daquela pessoa, então tudo que ela fizer vai levar, por mais que seja bom o que ela faz, né? Vamos dar um exemplo aqui no trabalho, por exemplo. Você tem lá uma pessoa que você acaba não se relacionando bem com aquela pessoa. Por mais que ele faça algo importante para o trabalho, né, para a empresa em si, você luta para que o seu plano possa ser frustrado, independente se vai prejudicar a empresa ou não. É que nem um time de futebol. Vamos pensar no time de futebol. Né? Time de futebol. Tem lá um jogador que é o destaque, né, do time. É o melhor jogador do time. Ganha um pouco mais que os demais. Foi contratado, né, para aquela função, para solucionar. É o atacante do time. Então ele ganha um pouco mais. Tem lá algumas regalias e tudo mais. Isso gera o que no grupo? Ódio para com ele. Gera o que para um grupo? Inveja para com ele. O que eles fazem? Vamos prejudicar ele. Então faz o seguinte, estamos jogando futebol, não passa a bola para ele. Porque se passar, ele vai fazer o gol. E vai crescer mais ainda. Vamos torcer por fracasso dele. Para que ele vá parar no banco de reservas. Não é assim que acontece muitas vezes no nosso futebol? É ou não é? Isso acontece. Os jogadores não estão preocupados se o time vai perder. Não estão preocupados se o time vai perder uma classificação, perder um campeonato. Eles querem mais prejudicar ele. Não, prejudicar ele, pronto, acabou. Ou o técnico, por exemplo. O técnico tem boas ideias, tem boas perspectivas, os jogadores trabalham para derrubá-lo. Estou vendo como o ódio é algo complicado, né? Extremamente complicado. O ódio e a inveja, né, eles acabam trabalhando juntos ali, né? E trazem prejuízos. O que Deus pensa deles? Com certeza Deus não se agrada disso. Nós vimos aqui o texto que nós lemos aí, de Provérbios 14, versículo 30, que fala: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Porque não que a inveja cause, né, a podridão dos ossos de uma pessoa, mas é como se estivesse corroendo a pessoa. Ele mexe com a moral da pessoa, ele mexe com o caráter da pessoa. Então a inveja é algo que não agrada a Deus. Tá? Deus não agrada isto. Né? Como é que nós podemos nos livrar dele? É uma pergunta que o autor aí coloca para nós. Realmente buscando a direção que a Bíblia nos ensina e pedindo para que Deus realmente tire de nós isto que não agrada a ele. Isso que realmente não
não está nos planos da vontade de Deus. Muito bem, vamos então para o próximo slide. Vendido pelos seus irmãos. O que nós vemos aí? O grande destaque do slide. Né? Pela graça e propósito do Senhor, José estava bem vivo. Os midianitas, ou ismaelitas, os ismaelitas que vieram de Midian, da terra de Midian, tá? O venderam a um oficial de Faraó, no Egito, chamado Potifar. As experiências de José na casa deste comandante de guarda, e o que podemos aprender delas é o assunto da próxima lição. Tá? Então, ou seja, aí nós vamos ver depois, na próxima lição, realmente as consequências da vida de José. A próxima lição é a lição 16, que fala de José triunfando na adversidade, aquilo que o André bem cantou para nós aí no início da nossa aula. Então, vamos ver um pouco mais sobre José, sobre as suas adversidades. Ele foi para a casa de Potifar, lá ele foi assediado pela mulher de Potifar, e ele foi condenado por um crime que ele não cometeu, né? Ele não assediou a mulher, não tentou estrupá-la, nada disso, mas ele foi fiel a Deus, e lá no meio da dificuldade nós vemos a lição importante de José, né? Que Deus com certeza quis permitiu que ele passasse por isso. Isso mostramos a soberania de Deus, que nós vimos nessa lição já, que Deus permitiu que ele passasse por isso, porque ele queria nos ensinar aos irmãos de José, aos filhos de Jacó, porque Deus queria um povo santo, reto, né, perante ele, assim como Deus quer até hoje, e também nos ensina, como povo de Deus, como nós devemos nos portar, né, frente às adversidades, frente às tentações, frente ao pecado que nos rodeia, né, a Satanás que tenta nos rodear. Tá? Ou seja, o autor coloca aqui na lição, vou ler para vocês um parágrafo, que é o parágrafo na página 76, tá? Você pode abrir lá, e vou ler para vocês. Assim, o salmista diz que um abismo chama outro abismo, né? O fragor das suas catatupas, né? Como diz o Salmo 42, versículo 7. E os irmãos de José experimentaram essa verdade, pois, para explicar ao pai a ausência de José, eles inventaram uma tragédia. Mataram um bode e molharam a túnica de José, aquela que seu pai lhe havia dado com tanto carinho. Gênesis 17, versículo 3. O sangue desse animal, querendo que Jacó concluísse que o animal selvagem havia despedaçado seu filho amado. Né? Ou seja, olha só a consequência que o pecado traz. Essa história de José mostra realmente os efeitos do pecado, os efeitos de uma tentação, e como vencer as tentações. Ou seja, os seus irmãos o venderam e depois mentiram ao seu próprio pai. Sujaram lá de sangue a túnica que o seu pai tinha feito para José, né, bonita, tudo mais, para que seu pai visse e acreditasse que uma fera do campo, alguma fera lá, seja um lobo, seja um leão, seja algum animal que tinha naquela época lá, tivesse matado José. Tá vendo a consequência, o pecado? Né? O seu pai, realmente, versículo 34, 37, versículo... vamos ler o 32 ao 34. Lê para nós, André, por favor. Gênesis 37, 32 a 34, por favor. E a mandaram ao pai com este recado: achando isto, veja se é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Tá vendo aí, né? Enviaram a túnica talar de mangas compridas, que seu pai havia feito, fizeram lá, levaram a seu pai e disseram: achamos isso, vê se é ou não a túnica de seu filho. Mentiram para com Jacó, né?
O animal selvagem teria comido, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias, né? Então, Jacó, ou melhor, Israel, né, ficou de luto, né, porque foi consolado pelas suas filhas e tudo mais, e imaginando que seu filho havia sido devorado por uma fera. Então vemos aí o pecado, né, a mentira. Então vemos aí dois pecados aí terríveis, né? 3 pecados terríveis: ódio, inveja e a mentira, né? 3 pecados terríveis e as consequências, né? Deixou aí um pai com o coração partido, que foi Jacó, né? E mentir para o seu pai, vender o seu irmão, deixar ele ao Deus dará a própria sorte, né? Podia ter sido vendido para uma outra nação, ter tido um destino diferente, claro que Deus estava no comando e Deus mudou essa história, tá? Depois vamos ver depois eles se unindo novamente, né? Então, ou seja, é interessante a história de José, tá? Vamos terminar por aqui, então. Semana que vem a gente continua a próxima lição, que é José triunfando na adversidade, tá? Vamos concluir, então. A conclusão. Vou colocar na tela para vocês. Mesmo que Jacó tenha sido usado por Deus para educar José, não podemos ignorar o perigo de privilegiar um filho e deixar de atender a outro. Caso os pais façam assim, o irmão pode sentir inveja do outro, o que pode levar ao ódio e até a uma tragédia. Olha, isso pode acontecer dentro da nossa própria casa, né? Então, nós, como pais, devemos tomar muito cuidado com isso. Todos os filhos são importantes, né? Todos os filhos, temos que entender isso. E o Salmo 127 nos ensina muito bem isso. Os filhos são o quê? Uma herança do Senhor, né? Todos os filhos são uma herança do Senhor, que Deus nos deu. Deus confiou em nossas mãos. Para que possamos cuidar, educar, né? E ensinar realmente a amar ao Senhor, nosso Deus. Que Deus sim nos abençoe poderosamente a nossa aula. Amém? Hoje temos aí conosco a nossa irmã Edna, tá? Está conosco aí, fora os demais estão aqui, o André, o Marcelo e a Gessi. Temos também o Antônio César Silva. Eu não me recordo bem desse irmão que está conosco aí. É um prazer, tá, Antônio? Participe sempre conosco aí. É uma alegria poder ter você conosco aqui, participando das nossas aulas, tá? E fora a Lina também, que está aí junto com o Marcelo, participando da nossa aula sempre, tá bom? Amém. Vamos cantar novamente mais um hino? Pode ser? Vamos cantar de novo, André, aquele há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar? Pode ser. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. Que clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos
o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Tá mudo, pastor? Perdão, estamos sem áudio. Muito bem. Pastor, eu poderia só fazer um comentário em cima do estudo de hoje? Pode, fique à vontade. Assim, né, pensando assim um pouco na vida de José, né? E como Deus assim trabalha nas nossas vidas. José, ele foi privilegiado, né? Ele era muito amado pelo seu pai, pela sua família, mas os privilégios dele, em vez de o tornarem, né, uma pessoa melhor, acabaram corrompendo o seu coração, né? Tanto que ele usava um pouco disso para se fazer em cima dos irmãos dele. E eu acho que muitas vezes isso acontece com as nossas vidas, né? Às vezes nós temos cargos, nós temos cargos na igreja, né? Nós temos uma boa condição de vida, mas isso, ao invés de nos aproximar do Senhor, isso nos afasta de Deus, nos tornando pessoas arrogantes, né? Pessoas prepotentes que usamos o nosso status e os nossos privilégios para estar acima das pessoas. E quando Deus começa a trabalhar nas nossas vidas, é que nós vemos aonde nós estamos, né? Nós agradecemos a Deus porque ele trabalhou na vida de José, e José, mesmo com o aprendizado que Deus colocou na vida dele, em rebaixá-lo, José, ele foi diferente, né? José, ele se permaneceu firme para cumprir os propósitos de Deus. E o que nós vemos hoje, né, no meio cristão, é que os cristãos, quando passam pelo vale, eles não se aproximam do Senhor, né? Eles se distanciam de Deus. Né? Eles pensam que Deus os esqueceu, que Deus os rejeitou, né? Em vez de eles buscarem, né, como nós acabamos de cantar, como o senhor cantou no começo, né, que Deus é exaltado, em vez de eles se aproximarem de Deus, eles se distanciam. E, né, José poderia ter chegado onde ele chegou de uma maneira muito mais simples, se ele fosse humilde, se ele se beneficiasse dos privilégios que ele teve, mas não, isso subiu a cabeça e Deus teve que trabalhar no coração dele, o rebaixando, para depois o exaltar e dar o poder à mão de José, né? Que nós, como cristãos, quando nós estivermos no vale, nós possamos olhar para Deus, não renegar a Deus, né? Como nós vemos muito isso hoje, né? As pessoas que estão com dificuldade se esquecem que Deus está com elas e se acabam se afastando e se entregando, né, às seduções do mundo e não olhando para Deus e procurando entender o propósito que Deus tem para as suas vidas, né? Olhando um pouco para a vida de José, eu vejo um pouco disso, pastor. Amém. Né, louvado seja Deus, André. Obrigado pela colocação. Creio que é muito interessante aí o que você tem colocado aí, né? Colocou aí muito bem aí, né? Que realmente temos que tomar muito cuidado com as nossas posições, né? Para que isso não seja motivo de engrandecimento, de se colocar acima, superior às pessoas, né? Nós temos que procurar ser, os primeiros serão o que os últimos serão os primeiros, né? Então, temos que realmente ser humilde, né? Acima de tudo que devemos fazer. Deus quer nos usar, Deus usa cada um conforme o seu propósito, assim como Deus usou os demais também, irmãos de José, né? Foram pessoas importantes, deles saíram tribos, saíram pessoas importantes, líderes importantes, né, em cada uma dessas tribos. Mas temos que entender que realmente Deus está no comando e Deus é o Senhor, né, e nós temos que se render aos seus pés. Amém? Muito bem. Então vamos agora orar ao Senhor, né, estar orando. Como eu falei pela manhã, temos alguns motivos de oração, né? Orar, que eu creio que são fundamentais, né? Orar pelo João Vitor, né?
neto da irmã Ivone, sobrinho do Marcelo, do Rodrigo, né? Que está que passou por uma cirurgia, né, de um tumor na coluna, que Deus possa abençoar a vida dele, né? A irmã Dalva, eu falei com ela ontem, né, que o telefone, ela passou um momento difícil semana passada, não esteve bem, né, tava com muita confusão, não falava coisa com coisa, foi até hospitalizada, mas está bem melhor, graças a Deus, né? Pela irmã a irmã Júlia, né, que também está se recuperando de um AVC. Nós estivemos orando para ela esse tempo atrás, né? Já está em casa, está se recuperando. E pelo pastor Douglas, tá? Douglas Lamp, que vocês já ouviram falar, tá? Pastor Douglas, trabalhou aqui na nossa região, já esteve na nossa igreja, tá? Coloquei o nome deles aí na tela. E ele está entubado, né? Está na UTI. Ele está trabalhando lá no Nordeste e ele tem passado momentos difíceis aí com relação ao Covid, lutando contra o Covid. E eu sempre recebo notícias, né? O médico está reduzindo a sedação, né? E está melhorando gradativamente. E fizeram aquela tráqueo nele, né? Para que possa também, como ele já está muito tempo entubado, ele fez uma tráqueo, né? Então, que Deus possa abençoar a vida dele, que ele possa se recuperar, né, que ele possa sair de lá rapidamente, né, e voltar às suas atividades. O pastor Douglas é uma pessoa muito humilde, ama o Brasil, ele é um missionário americano, ele estaria próximo da sua aposentadoria, né, e teve essa questão do Covid, que não está fácil. Né, então, peço que vocês tomem muito cuidado com relação ao Covid, tá? Vamos tomar o máximo de cuidado. Mesmo você que foi vacinado, tome cuidado. Eu estava conversando com o senhor ontem, que o sogro dele tomou as 2 doses, pegou corona e faleceu. Então, ou seja, a vacina ela serve para criar um bloqueio, né? Ela nos ajuda, o nosso organismo, mas ela não garante 100%. Né? Nenhuma vacina garante 100%. E é uma doença que poucos conhecem, se conhece muito pouco essa doença. Tá? A ciência está conhecendo, né, mais sobre esse vírus. Então, ore, tá? Para que tudo isso passe. A nossa irmã Edna pede oração para uma amiga chamada Baraúna, né? Que ela passou mal com dores fortes e sangramento pela boca. Então vamos orar por ela também, tá? Para essa senhora aí, tá bom? Que ainda não se sabe o que ela tem realmente, tá bom? Amém? Então vamos orar ao Senhor nosso Deus, tá? Pelos nomes, como eu coloquei aqui, especialmente pelo João Vitor, pela irmã Dalva, pela irmã Júlia e pelo pastor Douglas. E pela Baraúna, que é a amiga da nossa irmã Edna, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um desses aí, tá bom? Amém? Então vamos orar ao Senhor nesse instante. Eu vou pedir que o Marcelo e a nossa irmã Gessi ore o Senhor, tá bom? Tudo bem? Depois estarei orando aí, encerrando esse momento. Vamos orar então, Senhor? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa aula, por esse culto, ó Pai. Obrigado, Senhor, por cada um que assistiu, por cada um que está assistindo ou irá assistir ainda, Senhor. Abençoa as nossas vidas, Senhor, com esse ensinamento. Possamos estar cada vez mais próximos de Ti, Senhor, cumprindo a Sua palavra. Enfim, ó Pai, estando junto a Ti. Abençoa, Senhor, o João Vitor. Cuida dele, Senhor. Visita o leito, Senhor, onde ele está. Restaura a sua saúde, restaura a sua vida, Senhor, pois o Senhor é o médico dos médicos. Amém. Coloca médicos capacitados ali, ó Pai, que sejam suas mãos, ó Pai, agindo neste rapaz. Abençoa a senhora irmã Dalva. A Lina falou com ela hoje à tarde, ela está bem melhor. Continua cuidando da vida dela, Senhor, dos filhos, do Felipe, do João. Abençoa esta família, Senhor. Continua com eles. Irmã Júlia, Pai, obrigado pela sua recuperação. Continua com ela, Senhor, com a família, Amém. Cuidando, Senhor, restaurando. Enfim, ó Pai, dando o suprimento que lhe falta, ó Deus, pois o Senhor conhece e sabe a necessidade de cada um, ó Pai. Abençoa o Senhor, o pastor Douglas. Cuida dele, Senhor, restaura a sua saúde, cuida da sua vida, da sua família. Esteja com ele, ó Pai. Tem sido seu servo fiel e o Senhor sabe disso, ó Pai. Não precisamos nós falarmos. Cuida deles, ó Pai. Cuida de todos os enfermos, ó Deus, que temos na lista. Cuida, Senhor, daqueles que não estão na lista, mas precisam da tua cura, ó Pai. Esteja conosco, Senhor. Continua nos abençoando, cuidando de cada vida e de cada um, ó Pai, que precisa de ti. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Pai querido, Pai amado, ainda na tua presença, Senhor, agradecemos, Senhor, por esta aula, agradecemos, Senhor, pela disposição de todos que realmente, Senhor, querem aprender contigo, Pai. Nesta noite, Senhor, queremos lembrar de todas as pessoas ali listadas, Senhor, que estão com problemas de saúde. Pai querido, visita cada uma delas, Senhor. Coloca, Senhor, o teu conhecimento, a capacitação para os médicos, Senhor. Que a tua mão, Amém. Senhor, esteja agindo na vida de cada uma delas, Senhor. Nós Amém. pedimos, Senhor, que tu visites, Senhor, todas as pessoas, Senhor, que estão com a Covid, que não conhecemos, Senhor, mas que tu sabes, Senhor, de todos elas. Amém. Pai querido, visita cada um, Amém. restaura a saúde de cada um, Senhor. Consola, Senhor, os familiares, os amigos, daqueles que perderam. Mas tu, Senhor, está no controle de tudo. Mas te pedimos, Senhor, que este mal, Senhor, seja extirpado, Pai, que acabe, que termine, Senhor, este vírus, Senhor. Nas tuas mãos colocamos, Senhor, os nossos pedidos, a nossa esperança, Senhor, que Amém. este vírus, Senhor, seja extirpado da terra, Pai. Esteja conosco, nos abençoando, Senhor, e lembramos, Senhor, da amiga, da Edna, Senhor, a Baraúna, seja com ela, Senhor. Coloca, Senhor, médicos capacitados a descobrir o que ela tem e que a melhora, Senhor, Amém. chegue e seja restaurada a saúde, Pai. Agradecemos, Senhor, por esta semana que inicia hoje, Senhor, pedindo, Senhor, as tuas bênçãos para cada um de nossas vidas, Senhor. Amém. Esteja conosco, esteja com cada familiar de nossa igreja, esteja, Senhor, com os nossos familiares. Amém. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Senhor Deus e Pai, graças te damos por essa tarde que nós passamos juntos, por esse momento de aprendizado, de reflexão, de estudo da sua palavra, Deus. Nos dê sabedoria, nos dê força, para que possamos, Pai, realmente crescer no conhecimento do Senhor, Pai, mais e mais. Eu oro, Deus, enfim, Pai, por cada vida que nós mencionamos, pelo João Vitor, pela sua recuperação, que ele possa, Pai, dentro de breve voltar para casa e voltar às suas atividades normais, Pai. Cuide desse garoto, Pai. Cuide desse menino, Pai, dê graça e força, que ele possa, Pai, realmente ser uma testemunha, Pai, daquilo que Deus tem feito na sua vida, Pai. Amém. Eu oro, Deus, também pelos seus pais, fortalece a vida deles. Enfim, Pai, seja com essa família, Pai. Oramos também, ó Deus, especialmente, ó Pai, pela irmã Dalva, pela sua saúde, pela sua melhora. Cuida da tua serva, Deus. Que ela possa realmente se recuperar, ó Pai, e cuida dela, ó Pai, cada dia mais. Ó Pai, coloca teus anjos ao redor dela, dando saúde, dando vigor, ó Pai. Obrigado porque ela já está melhor, podendo conversar, podendo estar junto com seus familiares. Cuida dela, Senhor Deus. Também a irmã Júlia, obrigado porque o Senhor, ó Pai, esteve com ela em todo o processo desse AVC que ela passou. E ela também está se recuperando, Deus. Cuida, Pai, da tua serva. Oramos, ó Pai, pelo pastor Douglas, que está talvez no estado mais crítico. Ó Pai, no hospital, internado, entubado já há alguns dias, e agora fez essa tráqueo. Que só possa, ó Pai, realmente abençoar o teu servo. Amém. Abençoa a Bárbara Lampe, Pai, seus filhos, toda a sua família. Enfim, ó Pai, que teu Espírito Santo possa cuidar dele, ó Pai. Possa abençoar os médicos para que tudo ocorra bem. Para que ele possa sair de lá e testemunhar aquilo que Deus fez de maravilhoso em sua vida. Venha estar conosco, Pai. Venha nos dar graça, venha ter misericórdia, perdoa os nossos pecados, nos ensina a sermos fiéis a Ti em todo instante. Não olhando para as circunstâncias, mas olhando para o Senhor. Cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Que Deus dê graça, dê força, tá bom? Que Deus possa dar uma semana abençoada no Senhor. Amém? Amém. Bem, 10 horas, terça-feira às 20 horas nesse canal, né, orando juntos, buscando o Senhor, e no domingo que vem, às 10 horas da manhã, teremos nosso culto, e à tarde, às 18,
nossa escola bíblica dominical. Que Deus dê graça e força. Eu vou encerrar então aqui a nossa live, tá bom? Deus abençoe. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Amém.